Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Eu queria fazer a pergunta que você fizesse uma análise da partida, da importância desse resultado para o Grêmio, que falasse também sobre essa homenagem final aí ao Marcelo Oliveira. Márcio Neves, da Grêmio Rádio. Olha, Márcio, a equipe começou muito bem. Nós fizemos 2 gols rápidos e depois meio que a gente teve, inclusive, a oportunidade para fazer o terceiro gol, praticamente matar o jogo, mas aí meio que a gente começou a se acomodar um pouquinho na partida. O Curitiba começou a gostar e eu tinha alertado já a minha equipe no vestiário que nós tínhamos que fazer o terceiro gol para matarmos o jogo, porque se o Curitiba achasse um gol, eles iam entrar pro jogo. E infelizmente foi o que aconteceu. Mesmo assim, nós tivemos algumas oportunidades também para ampliarmos novamente. Não conseguimos fazer o terceiro gol, mas acho que está de bom tamanho, né? O mais importante de tudo eram os 3 pontos da vitória. Não tem jogo fácil no campeonato. Foi um adversário que brigou também o tempo todo. E eles queriam também, de qualquer jeito, o resultado positivo. Mas o importante é aquilo que eu falei, que no final dos 90 minutos o Grêmio conseguiu o objetivo dele. E o Marcelo, a partir de amanhã depois, ele vai ter uma nova função no clube. É um reconhecimento do clube para um atleta que se dedicou bastante, por um bom tempo. É um jogador que todo o grupo gosta, a diretoria, presidente, comissão técnica. E eu desejo toda a sorte do mundo para ele, porque ele é uma pessoa espetacular, uma pessoa muito inteligente, que eu tenho certeza que esse novo cargo dele, ele vai ajudar bastante o clube todo. É importante ter um tipo de pessoa como ele, a partir de amanhã depois. Ele vem se preparando para essa nova função. Então eu desejo toda a sorte do mundo, mas pela capacidade dele, pela pessoa que ele é, eu tenho certeza que ele vai dar conta do recado nessa nova função dele. Renato, boa noite. É Zé Alberto, da Rádio Gaúcha. Na tua análise do jogo, como é que tu colocas a fórmula que já era conhecida do Grêmio de outras eras até, do Grêmio fazer o gol cedo, administrar, até recuar, mas com o controle da partida. Só que num determinado momento, especialmente na saída do Lucas Silva, parece que falta articulação de defesa no meio-campo e acaba cedendo um espaço muito perto do gol, como aconteceu no segundo tempo. Como é que tu analisas isso? E se tu consideras a decolagem iniciada do Grêmio? Olha, Zé, é normal que uma equipe que está perdendo uma partida, no caso o Curitiba, principalmente, o jogo não estava decidido, estava 2-1, eles vieram para o tudo ou nada. E não foi ordem minha, mas são coisas automáticas que acontecem em determinadas partidas, a equipe recua um pouquinho. Não foi com a saída do Lucas. O que aconteceu foi que eu coloquei 2 jogadores que são importantes no grupo do Grêmio, que é o Maicon e o próprio Tassiano. São 2 jogadores que estão há muito tempo sem jogar. O Tassiano entrou alguns minutos numa outra partida aí. Então a falta de ritmo de jogo faz com que, de repente, jogadas simples, jogadas fáceis, eles tenham uma dificuldade maior. Mas era importante colocá-los em campo, porque a gente já estava perdendo no meio de campo para o Curitiba. Coloquei 2 jogadores descansados ali, mas o problema deles era o ritmo de jogo. Mas o ritmo de jogo só se readquire jogando. Mais cedo ou mais tarde eles tinham que entrar em campo. Mas eu acho que o mais importante de tudo é porque também a gente sofreu um pouquinho de pressão, porque a gente demorou para segurar a bola lá no ataque do Curitiba. Nos últimos minutos a gente começou a prender mais a bola lá. Facilitou um pouquinho. Mas é aquilo que eu falo, no momento que a equipe está perdendo, no caso do Curitiba, por 2-1, eles vão por tudo ou nada. E eles sufocaram a gente, sim, até em busca do segundo gol. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu os 3 pontos, né? Dar uma confiança ainda maior para o nosso grupo. Quanto à decolagem, eu não vou ficar falando de jogo a jogo. Os anos anteriores também houve muita coisa falada. E foi falada a decolagem. É só buscar o que aconteceu nos anos anteriores, né? Então, já falei uma vez, não vou mais tocar nesse assunto. Lá na frente, daqui a algumas rodadas, a gente vai ver onde vai estar o Grêmio. Não adianta a cada jogo, a cada rodada, ficar falando se o Grêmio vai decolar ou não. Eu já falei que ele vai decolar e ponto. Lá na frente, no início do segundo turno, no final desse primeiro turno aqui, a gente vai ver a colocação do Grêmio. Renato, o fato de uma equipe como o Coritiba, que briga na parte de baixo da tabela claramente, e que tem pretensões bem diferentes da do Grêmio, conseguir fazer frente em dado momento,
segurar a equipe gremista como foi no segundo tempo e até assustar o resultado em Porto Alegre. Não é uma preocupação para um time que tem grandes pretensões, principalmente nas Copas esse ano? Como é que você avalia isso, Matheus Dávila, Band? É normal. Aqui que eu falei, uma equipe no momento que está perdendo o jogo, vai para tudo ou nada. O Curitiba meio que empurrou a equipe do Grêmio lá para trás, mas chances de gol mesmo, praticamente o Curitiba não teve. O mais importante para mim e para o meu grupo foi a vitória. Renato, não é a primeira temporada que você usa a expressão que o Grêmio vai decolar no Campeonato Brasileiro. Eu queria que você estabelecesse o que é esse decolar, se é estar no G4, ponteando, disputando o título, e se é possível fazer 90% de aproveitamento até o final do primeiro turno. Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. O Gutierrez, o campeonato não termina no final do primeiro turno. Quando terminar o primeiro turno, vão ter mais 19 rodadas. Então, no momento que eu falo que ele vai decolar, o Grêmio vai sair dessa situação incômoda que se encontrava até antes dessa partida. O lugar do Grêmio é entre os primeiros colocados, não importa se é no G4, G6, o importante é que o Grêmio vai subindo rodada a rodada. Aonde a gente vai chegar, eu não sei, até porque ninguém sabe onde as outras equipes vão chegar. Se você for ver a tabela hoje, o Grêmio está com 17 pontos com jogo a menos. O segundo, o terceiro, o quarto colocado estão aí com 21, 22, 23, e tem um jogo a mais que o Grêmio. Então, esse desespero de algumas pessoas da imprensa, vai ficar esse desespero com elas. Aqui dentro não tem desespero nenhum. Bem pelo contrário, tem muita tranquilidade. O que a gente está fazendo é trabalhar bastante, como a gente vem fazendo, e rodada a rodada a gente vai ver o que vai acontecer. Eu sei que daqui a pouco o Grêmio vai estar no lugar dele, que é lá entre os primeiros colocados. Renato, ainda sobre essa decolagem, o que faz você ter tanta confiança de que o Grêmio vai conseguir essa decolagem no Campeonato Brasileiro e que, por exemplo, o rendimento do jogo de hoje, especialmente no segundo tempo, quando o Grêmio baixou um pouquinho a rotação, não vá prejudicar outros jogos ou se repetir e ser prejudicial em outros jogos? Bruno Flores, Rádio Grenal. O Bruno, é normal, eu vivo falando para vocês que, em primeiro lugar, a confiança do Grêmio entre os primeiros colocados em algumas rodadas é pela confiança que eu tenho no meu grupo. É normal às vezes o que aconteceu hoje, a equipe baixar um pouco demais, mas o importante é que o Curitiba também não criou. Não é porque o Curitiba está na zona do rebaixamento que a gente vai menosprezar o adversário, bem pelo contrário, tem muita coisa ainda pela frente. Acho que o mais importante de tudo, aquilo que eu falei, foi o resultado. Nós temos vários problemas, eu sempre falo para vocês, é Covid, é departamento médico, é entrosamento do grupo, não estou dando desculpa nenhuma não, mas são os problemas que são normais. O Liverpool é o melhor time do mundo, não é? Vocês não vivem falando que o Liverpool é o melhor time do mundo? Eu acho que essa semana o melhor time do mundo tomou de 7, né? E aí, o que vocês têm para falar sobre isso? Tem 500, 600 milhões de euros para gastarem, tomou de 7. É futebol, e ninguém fala se eles têm problemas ou não. Eu acho que o problema deles é muito dinheiro. O Grêmio não tem esse problema não, de muito dinheiro. O Grêmio tem um grupo muito bom, que eu confio muito nele, e faz parte você ganhar uma partida, ninguém quer perder, mas às vezes vai perder, toda a equipe perde, vai empatar. O importante que eu falo para vocês é no final do campeonato. O Campeonato Brasileiro tem muita gente que fala um monte de besteira no início das primeiras rodadas, entendeu? Não tem o que falar, tá em casa com a pandemia, tá com muitos problemas em casa, problemas com a família, e fica falando um monte de besteira sobre os jogadores, sobre os clubes. Essa que é a realidade. A mim isso não me preocupa. O importante é aquilo que eu penso com o meu grupo, a confiança que eu tenho no meu grupo e a confiança que aos pouquinhos o Grêmio vai chegar entre os primeiros colocados. E volto a repetir, é só olhar a tabela. Não tem essa diferença toda não. E olha que o Grêmio está cheio de problemas. Daqui a pouco o Grêmio vai estar com o grupo todo inteiro. E aí a gente vai ficar medindo forças com todo mundo. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Renato, hoje o Grêmio é muito bem servido nas laterais, tanto na esquerda quanto na direita, e tem muita qualidade. A gente tem reparado que tu tem escalado ou Orejuela e Cortez, ou Ferraz e Diogo. Isso se dá pelas características dos jogadores ou são meras circunstâncias de jogo ou de adversário? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Não, Mário, eu estou rodando o grupo. O Alisson é um jogador que vinha jogando todos os jogos e está com dores musculares fortíssimas e não pode atuar hoje. Então, se eu tenho, você falou bem, e você colocou muito bem, se eu tenho jogadores de qualidade
2 jogadores pelo menos em cada posição, não tem o porquê porque ficar repetindo toda hora a mesma equipe. Eu vou ter um entrosamento, mas em compensação daqui a pouco eu vou começar a perder alguns jogadores, como já aconteceu. Então, se eu tenho jogadores de qualidade tanto de um lado quanto do outro, a melhor coisa é fazer o rodízio, porque toda vez que um joga vai estar descansado. Não adianta você querer forçar a barra, botar toda hora o mesmo jogador para jogar, você vai acabar estourando. Depois só vai ter um na posição. Então, como eu confio nos jogadores todos, independente da posição, eu posso rodar o grupo, é o que eu tenho feito, até porque é aquilo que eu falei, são jogadores de uma qualidade muito grande que eu confio em todos eles. Renato, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje era fundamental os 3 pontos, né? A torcida toda esperava isso. E os primeiros 20 minutos do Grêmio foram de muita intensidade, marcando os 2 gols e dominando totalmente as ações do jogo. Claro que depois não conseguiu manter esse mesmo ritmo. Mas hoje, muito mais importante do que a atuação era a vitória, eram os 3 pontos, Renato? Jairo Cuba, da Rádio Galera. Sim, Jairo, sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, não adianta, né? Muitas vezes se joga bem, nós já tivemos grandes atuações nesse Campeonato Brasileiro e infelizmente a gente não conseguiu vencer a partida. Hoje não é que nós somos mal, não. Nós tivemos altos e baixos durante a partida. Mas o importante é que a gente fez o resultado. Não importa se a equipe adversária está na zona do rebaixamento, se está entre os primeiros colocados, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. É só a gente ver aí o que tem acontecido no campeonato. Todo jogo é importante. O mais importante de tudo hoje para a gente eram os 3 pontos. E a gente conseguiu. Bem ou mal, altos e baixos, a gente conseguiu o nosso objetivo, que eram os 3 pontos. Damos uma subida na tabela. Continuar trabalhando para buscar mais vitórias. Renato, por favor, se tu pudesse falar um pouquinho do que tu sentiu ali com o PP, quando ele foi à beira do campo ali, a gente viu que uma hora ele sentiu uma dor, acho que no joelho esquerdo, depois outra na mão ali, não sei se ele já te passou algum relato. Lucas Bubos, do GE. Globo. Não, Lucas, o joelho dele foi um choque que ele teve com o adversário, lá próximo da grande área do Curitiba. Foi uma pancada e a mão ele já vem tendo um problema já há uns meses, mas como ele não é jogador de vôlei, não tem problema nenhum. Essa batida no joelho, a gente vai esperar 24 horas para ele ser reavaliado pelo departamento médico. Acredito que não seja nada, mas vamos aguardar até amanhã. Eu gostaria que tu falasse, Renato, sobre o Tassiano, que ficou 8, 9 partidas sem atuar, por aquela negociação que ele teve para sair do Grêmio. A volta dele, como é que tu vê ele dentro do grupo do Grêmio? E também a utilização do Robinho no jogo de hoje. O que te pareceu a atuação dele? Quais são os teus planos para ele? Jeremias Werneck, do UOL Sport. Não, Jeremias, o Robinho também ficou um longo tempo parado, né? Então ele tem jogado alguns jogos, mas muito tempo parado. Então a gente tem que dar tempo ao tempo para ele buscar o melhor futebol dele, a melhor condição dele. Importante que enquanto que ele está em campo ele tem nos ajudado. E o Tassiano é jogador do Grêmio, o Tassiano é um jogador importante, teve esse imprevisto dele, da saída dele ou não para o Santos, mas ele tem contrato de 2 anos com o Grêmio, um jogador importante, um jogador de força, um jogador que eu gosto muito desse tipo de jogador. Hoje ele provou isso, entrou em campo e entrou muito bem. Mais um jogador do grupo do Grêmio, aquilo que eu falei, quanto mais opções para mim, melhor. Renato, a gente sabe que em determinados momentos vencer é mais importante do que uma boa atuação. Você considerava que hoje essa vitória ela era muito mais importante do que apresentar um bom futebol, até para conseguir fazer o que você vinha dizendo, o Grêmio conseguir decolar no campeonato? O quanto que alivia o fato de ter conquistado essa vitória depois de tanto tempo dentro de casa? Gustavo Berton, Grupo Disney, Fox Sports e ESPN. Olha, Gustavo, no futebol é sempre importante a vitória, né? Aquilo que eu falei para vocês, o Grêmio não é que ele teve mal na partida. Ele teve momentos muito bons. E nós poderíamos ter decidido, principalmente no início do jogo, quando já estava 2-0. Tivemos algumas oportunidades, não matamos o jogo. Depois o Curitiba meio que pressionou um pouquinho, nossa equipe recuou um pouco demais no segundo tempo. O Curitiba chegou ao gol, mas situações de gol mesmo o Curitiba não teve. Uma coisa é você recuar, mas recuar sabendo se defender. Foi o que aconteceu com o Grêmio. Aquilo que eu falei, o Grêmio sempre tem muitos problemas, jogadores voltando de contusão, jogadores voltando sem ritmo de jogo, jogadores fora por Covid, jogadores no departamento médico, e não é aquele entrosamento que a gente tem no normal. Mas o mais importante de tudo, não adianta você jogar muito bem, criar 20, 30 situações de gols e não ganhar a partida.
O Grêmio criou bastante hoje. Teve altos e baixos, só isso. Mas o Curitiba, no momento que pressionou a gente, pressionou, mas não criou. Eu acho que hoje era fundamental os 3 pontos. E os 3 pontos o Grêmio conseguiu. Renato, boa noite. Hoje no primeiro tempo ainda, o Guilherme Biro, que é jogador do Curitiba, saiu chorando. O jovem jogador tem 20 anos de idade. Eu queria aproveitar esse momento, né? Teve muita comoção até nas redes sociais. Como é que é para o técnico lançar esses meninos? Tem que ter muita paciência para que isso não aconteça, essa pressão não caia em cima deles. Leonardo Miller, da RBS TV. É uma muito boa pergunta, Leonardo. É muito boa, porque alguns, inclusive, às vezes, aqui no Grêmio não acontece porque a gente sabe o momento certo de soltar os garotos, mas muitas vezes eu vejo outra pessoa da imprensa criticando, por que fulano não joga, por que não foi fulano para jogar? Como se eles conhecessem o jogador mais que o treinador. Então o garoto, em primeiro lugar, você tem que lapidar o garoto, tirar os defeitos dele. Em segundo lugar, você tem que ter calma, soltar um garoto no momento bom da equipe, no momento que a equipe vem jogando, de repente começa a soltar ele durante o jogo, no momento que o jogo já está decidido. Se você colocar, eu não estou falando só da situação de hoje com o Jorginho, que eu não tenho nada a ver, que é um grande treinador, um grande amigo meu, mas se você soltar um garoto no momento errado, pode acontecer coisas inesperadas e de repente você queima o garoto fica marcado por uma coisa que de repente ele ainda não está preparado para fazer. Por isso que eu sempre tive todo o cuidado do mundo para lançar os garotos aqui no Grêmio, e esse trabalho tem dado certo justamente por isso. É você saber lançar o garoto. Eu lembro que eu acho que foi ano passado, no Campeonato Brasileiro, no domingo de manhã, se eu não me engano, num jogo Grêmio e São Paulo, também aconteceu isso no final do jogo, com o atacante do São Paulo, só que na ocasião dele ele foi expulso. E a torcida toda do São Paulo começou, se eu não me engano, a gritar burro para ele. E ele passou por mim, eu vi também que ele estava chorando, eu abracei ele, falei, garoto, calma, são coisas que acontecem, coisas que você vai aprender na vida, não baixa a cabeça, você é muito bom jogador, fica tranquilo. Hoje, quando eu vi a situação do garoto, eu vi que ele estava meio com lágrimas nos olhos, eu tentei chamá-lo, na televisão, de repente até vai ver, eu fiquei olhando para ele, que se ele me olhasse, eu ia chamar ele, eu ia dar alguns conselhos, eu ia conversar com ele, apesar de não ser jogador do Grêmio. Mas, infelizmente, são coisas que acontecem no futebol. O Jorginho também tentou lançar o garoto, dar uma oportunidade para ele. Tomaram 2 gols, ele achou por bem naquele momento mudar. Mas a experiência também é válida para o jogador. Uma experiência ruim, mas com as experiências ruins também você aprende. Renato, tudo bem? Uma pergunta sobre um outro assunto, por gentileza. O Pelé está completando 80 anos neste mês. O que ele representa para o futebol brasileiro e mundial e que mensagem você pode mandar para ele? Obrigado, é Felipe Bueno, da Record TV. Como posso mandar, uma das mensagens é que ele tenha bastante saúde, que ele possa ficar no nosso convívio ainda por muitos anos. Eu acho que, acima de tudo, independente de qualquer coisa que a pessoa tem, o mais importante de tudo é a saúde. Então, desejo muita saúde ao Pelé. No mais, agradecer por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro e pelo futebol mundial. Ele tem admiração de todo mundo, ninguém é à toa o rei do futebol. E ele nos ajudou muito em Copas do Mundo, nos ajudou muito com o futebol dele, e ele por ser brasileiro. Eu acho que é a maior admiração que eu sempre tive por ele, não é porque é o aniversário dele esse mês aqui, que está fazendo 80 anos, meus parabéns também. Mas é uma pessoa espetacular. É um exemplo de pessoa dentro e fora do campo. E nós, brasileiros, somos felizes por ele ser brasileiro. Então, Pelé, um beijo no seu coração, muita saúde, parabéns. Boa noite a todos e obrigado. E a você também, Pelé. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.